Um milionário avista sua paixão da adolescência implorando por esmolas ao lado de duas irmãs gêmeas de 4 anos e a reconhece na hora. Mas sua reação a seguir é simplesmente surpreendente. Aprecie o relato, amigos. Ethan Moreira, um magnata sem piedade nos negócios, cruzava uma rua agitada quando um detalhe o fez parar. Uma senhora com trajes imundos e puídos, os fios do cabelo emaranhados, encostava-se ao meio-fio. Seu semblante exausto carregava sulcos de aflição profunda. Perto dela, 2 garotinhas idênticas, por volta dos 4 anos, vestiam farrapos. Uma delas soluçava baixinho, limpando as lágrimas com as palminhas imundas. Minha flor, calma. Logo vai aparecer quem nos socorra, sussurrou a senhora, passando os dedos trêmulos pelos cachos da pequena, num gesto de afeto carregado de angústia. Ethan sentiu um aperto no tórax. Aquele perfil, mesmo encoberto pela fuligem e pelo cansaço, era inconfundível. Impossível, mas real. Sofia Ramos, o crush secreto de sua época de colégio, a moça que ele idolatrava à distância. Ela o ignorava por completo nos corredores, rindo de suas abordagens atrapalhadas para se aproximar. E agora ali estava ela, frágil e exposta. Ethan avançou com cautela, o pulso disparado. Sofia? A indagou a voz vacilante. A senhora ergueu o rosto devagar, os olhos se expandindo ao captar o timbre familiar. Ethan. Por instantes, o ar entre eles congelou, denso de lembranças amargas. Depois, Sofia baixou a vista como se ansiando sumir no chão. O que te levou a isso? Questionou ele, sem disfarçar o tom ansioso. Sofia virou o rosto, colando as filhinhas ainda mais ao corpo. Não vale a pena saber. Estamos de boa. Some daqui, Ethan. Contudo, Ethan não conseguia desviar o olhar. Uma das pequenas fungava de fome, e a outra se enroscava no pulso da mãe, fitando-o com pupilas dilatadas de receio. A miséria da visão o golpeou como um murro. Vocês não estão nada bem. Vem comigo. Eu cuido de tudo. Não dá, eu não posso. Rebateu Sofia, iniciando uma objeção. Eu não vou permitir que você e as pequenas fiquem ao relento nessa friagem. Vocês vão e ponto final. As meninas o encararam, intrigadas, mas na defensiva. É que soluçava, mordeu o beiço, refreando o pranto. Sofia vacilou, mas a firmeza nos olhos de Ethan a dobrou. Ela via que não havia saída. Ethan sacou o celular e acionou o chofer. Chegue em 4 minutos, ordenou, antes de desligar. Andem. Não faz sentido demorarem aqui. Ele ofereceu a palma a Sofia, que a aceitou com relutância. Ao avistarem o veículo, Ethan auxiliou Sofia a embarcar, erguendo uma das garotas, enquanto ela portava a outra. As crias exauridas encostaram as faces nos ombros da mãe. No percurso até a residência opulenta de Ethan, o mutismo pesava como chumbo. Sofia contemplava o vidro, imersa em devaneios. Ethan a espiava ocasionalmente, tentando decifrar o colapso de sua existência. Chegando lá, Sofia transparecia desconforto evidente. A imensa casa, com lâmpadas acolhedoras e gramados perfeitos, evocava um planeta alienígena. Não era preciso isso. Ethan, a gente pode... Chega de debate, Sofia. Vocês entram, se alimentam e repousam. A caseira, Dona Elsa, escancarou a entrada com uma careta de espanto, mas calou-se. Ethan mandou que arrumasse aposentos para Sofia e as filhas. Enquanto Dona Elsa providenciava, ele conduziu o trio à área de convivência. Acendeu a chaminé, difundindo um calor reconfortante, e solicitou uma refeição farta. Valeu! Ethan, sério, muito obrigada, articulou Sofia, os globos oculares úmidos. Ao ver as meninas se aconchegarem no estofado junto a ela, Ethan acenou, o cérebro fervilhando. Sabia que aquela virada era só o prenúncio. Amanhã devia desvendar o que de fato derrubara Sofia e a conduzira àquele abismo. O astro solar mal despontava pelas vidraças da morada de Ethan, mas Sofia já velava, perchada na borda do leito. Contemplava suas gêmeas, Clara e Lívia, que roncavam serenas.
Pela primeira vez em eras, as herdeiras desfrutavam de abrigo e maciez. Isso devia acalmar sua alma, mas ao invés, um bolo se formava em sua goela. Na extremidade oposta da casa, Ethan também velava, reclinado em sua biblioteca, ruminando as imagens da véspera. A estampa de Sofia no asfalto, abraçando as filhas, martelava em sua mente. Precisava captar como tal desgraça se instalara. Afinal, a Sofia do colégio era audaciosa, vibrante, fadada a conquistas grandiosas. Breves minutos adiante, Dona Elza tocou de leve na porta de Sofia. Dona Ramos, o de jejum tá na mesa. O senhor Moreira pede que você e as pequenas desçam. Sofia retribuiu o gesto e despertou as gêmeas. Logo, o trio desceu ao refeitório, onde uma mesa abundante de pães, frutas e néctares as esperava. As meninas dispararam as poltronas, fascinadas pela fartura. Sofia, todavia, titubeou. Senta, por favor, instou Ethan, surgindo no umbral. Vestia uma camisa alva imaculada e aparentava tranquilidade, mas o brilho grave em suas íris traía o oposto. Obrigada, murmurou Sofia, arrastando uma cadeira enquanto via Clara e Lívia devorarem com voracidade. Na refeição, um embaraço mútuo pairava entre Ethan e Sofia. Ele percebia que devia tatear com esmero, mas estava resoluto em extrair a essência. Ao terminarem, Dona Elza levou as filhas a uma saleta lúdica. Sofia ficou ali, isolada com Ethan. Ele fincou os antebraços na superfície e cravou os olhos nos dela. Sofia, hora de desabafar. Quero captar o que rolou com você. Ela fugiu do olhar, cruzando os dedos no regaço. Não é um episódio que eu curta remexer. Não vim para apontar o dedo. Só para amparar. Ethan deteve-se pesando as sílabas. Quando te avistei ontem, você e as pequenas num quadro assim, não surge do nada. O que houve, Sofia? Ela inalou o ar, vedando as pálpebras por um instante antes de deslanchar. Após o diploma do colégio, iniciei um romance com Rafael Santos. Lembra dele? O astro da turma, Ethan, confirmou, os músculos da face se contraindo ao evocar o nome. Recordava Rafael, ídolo geral, mas disposto a ferir quem fosse pelo seu ego. Rafael e eu engatamos logo pós-festa de conclusão. Eu estava caidinha e supunha reciprocidade. Meses adiante soube da gestação. Ao revelar, imaginei que bancaríamos os pais juntos, mas ele sumiu. Alegou imaturidade para a paternidade e fugiu da ônus. Foi o adeus definitivo. Ethan crispou os dedos na borda, refreando o ímpeto furioso. Ele te largou assim, sem mais? Sofia validou os olhos úmidos. Pois é, fiquei isolada, sem rede. Meus velhos mal podiam estender a mão, e eu me desesperei para sustentar as pequenas, mas o esforço ruiu. Perdi o posto, as dívidas se avolumaram. Com Clara e Lívia aos 2 anos, nos jogaram para fora do lar. De lá para cá, rua que é rua, mendigando favores alheios. Ethan calou-se, digerindo o relato. A Sofia de outrora era tenaz, mas o destino a esfacelara de modos impensáveis. Por que não gritou por socorro? Indagou por fim o timbre mais ameno. Vergonha, Ethan. Vergonha do tombo que levei. Não queria expor isso para ninguém, quiçá para um como você. Ethan exalou, mesclando pena e melancolia. Sofia, isso não cabe à alma humana. Você não está mais na luta solitária. Eu ergo você e as filhas. Mas e aí, Ethan? Por qual motivo tanto empenho? Ele pausou, mas optou pela franqueza. Porque, no fundo, você me toca. Sempre tocou. Sofia emudeceu, sem réplica. As sílabas de Ethan reverberavam enquanto ela digeria o turbilhão. Naquele entardecer, ao deitar as meninas, Sofia ponderou o dito por Ethan. Após anos, uma centelha de otimismo brotava. Mas ela via que acolher o auxílio implicava encarar abismos internos e refazer o caminho do zero. Ao alvorecer, com os raios solares invadindo as janelas amplas, Sofia despertou ao gorgolejar leve de Clara e Lívia, rolando no assoalho. Por um segundo duvidou da realidade. Duro crer que há meras 24 horas mendigara no pavimento incerta da próxima migalha. Esticou-se e chamou as filhas para se arrumarem.
Vestes frescas aguardavam no aposento, selecionadas com esmero por Dona Elsa. Sofia se comoveu com o zelo, embora o luxo ainda a inibisse. Ao descerem para o desjejum, Ethan já perambulava pela sala ampla, folheando relatórios. Captou os passinhos das gêmeas e esboçou um sorriso sutil. Repousaram direito? Inquiriu. Clara balançou a cabeça com vigor, enquanto Lívia, mais retraída, apertava a mão materna. Foi a noite mais doce em tempos, replicou Sofia, com um fiapo de reconhecimento. Alivia saber, disse Ethan, indicando assentos. Hoje relaxem total. As pequenas podem folgar no pátio ou onde apetecer. Sofia titubeou. Ethan, nem sei como retribuir, mas não pretendo me aproveitar. Logo busco labuta e... Ethan ergueu a palma, calando-a. Sem correria, Sofia. Primeiro se refaça. Nada de cronogramas. Ajeitamos em dupla. Apesar do consolo, Sofia ainda carregava um fardo no peito. Depender não era seu forte. Mas o conforto das herdeiras priorizava. E por elas, engoliu o alter ego, pós-refeição. Clara e Lívia saíram para o pátio, vigiadas por Dona Elsa. Sofia, por sua vez, sumiu na copa, recolhendo talheres, inquieta por não agregar mais. Ethan a flagrou ali, meneando a cabeça ao vê-la na pia. Sofia, não rola isso. Preciso me mexer, Ethan. Fico mal só recebendo de graça, Ethan bufou. Se te acalma, ok. Mas agora sobre as filhas. Elas têm o essencial? Sofia deteve-se, refletindo. Algumas peças, tipo agasalhos e calçados. O atual tá no osso. Perfeito. Saímos e suprimos. Os olhos de Sofia se escancararam. Não precisa, Ethan. Eu me viro mais adiante. Sem réplica, retrucou ele com um esgar afável. Arrumo o carro. Meia hora depois, Sofia, Clara e Lívia estavam numa boutique de miudezas no coração de São Paulo, com Ethan de sentinela. As gêmeas se deliciavam, zanzando entre prateleiras e provando novidades. Posso levar essa, mãe? Lá, pediu Clara, brandindo um vestidinho verde reluzente. O peito de Sofia se comprimiu ante os olhinhos faiscantes da prole. Claro, filhota. Leva sim. Lívia, a mais quietinha, arvorou um par de botinhas frescas. E eu, mãe? Sofia validou o riso úmido. Você sim, anjo. Ethan assistia calado, contente com a euforia das pequenas. Após elegerem trajes, calçados e uns brinquedos, ele as arrastou a um bistrô pro almoço. Na mesa, as gêmeas pipocavam relatos, trocando gracejos. Sofia as fitava, aliviada ao vê-las risonhas após tanto padecer. Você nos presenteou tanto hoje, Ethan. Grata de coração, confessou Sofia. Fiz o básico que qualquer um faria. Devolveu ele, leve. Vocês topam isso, Sofia? Ela baixou a vista. A culpa rastejando de novo. Você é um ser bem superior ao que eu fui contigo, Ethan, sussurrou. Quase inócuo, Ethan arqueou as sobrancelhas. Sofia, o ontem é poeira. O agora é o que moldamos adiante. Ela concordou, mas o remorso latejava. Ao retornarem, as gêmeas voaram para o pátio, desfilando as aquisições. Sofia as espiava da vidraça, um esgar inédito nos lábios após anos. Sentia-se amparada. Ethan, ao flanco, rompeu o vácuo. Elas são joias raras. São meu alicerce para os tropeços. Me impulsionam a persistir. Ethan a contemplou com reverência. Você é mais robusta do que supõe, Sofia. Sobreviver a isso e erguer-se. Raridade humana, ela exalou. Força ou obstinação, vai saber. Mas valeu mesmo assim, Ethan sorriu. Qualquer carência, sabe que pode me chamar. Sofia acenou, enfim, crendo em aliança além do espelho. No dia vindouro, Sofia despertou com a claridade tenra, trespassando as cortinas. Clara e Lívia ainda ronhavam, faces serenas, isentas das tormentas de outrora. Sofia as velou um tanto, misturando alento e otimismo. Talvez renascer fosse viável, afinal. Vestindo-se, desceu e achou Ethan na copa, cevejando e devorando o matutino. Ele captou os passos e sorriu. Manhã boa. Descansou? Sim, obrigada. E você? Como tronco. Rebateu, recolhendo o impresso e se pondo de pé. Café para você também. Senta aí. Sofia retribuiu estranhamente cômoda com o ritual emergente.
Enquanto bebia, Ethan se instalou defronte e pontou. Refleti, com as meninas mais à vontade. Hora de mirar em você. Em mim? Espantou-se ela. Sim. Você aludiu a voltar ao batente. Que trilha de trampo busca? Sofia silenciou um instante, sopesando. Sem diploma. O leque é curto. Mas topo o que for para bancar as filhas. Ethan validou. Entendo. Mas e se pudesse se qualificar? Concluir os estudos e garimpar algo que te planifique. Ela piscou atônita. Qualificar? Tá fora de cogitação, Ethan. Tempo e grana zero. Aqui você teria ambos. Eu cubro os custos e garanto que as pequenas sejam mimadas enquanto você se dedica. Sofia negou boquiaberta. Você já nos salvou tanto. Não rola mais nada. Ethan se debruçou, o rosto compenetrado. Sofia, não é só você. É por Clara e Lívia. Se você se fortalece, elas lucram no porvir. Reflita, peço. O apelo de Ethan aferiu fundo. Ela via a lógica, mas o orgulho e o vexame ainda duelavam. Naquele anoitecer, após deitar as gêmeas, Ethan convocou Sofia à biblioteca. Tinha um lance crucial a propor. Sofia, ouça uma ideia. Iniciou estendendo um envelope miúdo. Ela rasgou e deparou com folhetos de capacitação em gestão e inovação. Quero que pondere esses módulos. Você é esperta e tenaz, e creio que pode voar alto. Isso te arma para a independência e um amanhã melhor para as filhas. Sofia varreu os papéis, o juízo em turbulência. Ethan, isso é excessivo. Duvido se dou conta. Você subestima seu calibre. Sem pressa para cravar. Só mastigue. Sofia apertou os documentos, dividida entre pavor e anseio. Nas jornadas subsequentes, ruminou a sugestão. Aos poucos, vislumbrou que era o trampolim para transfigurar o destino e, sobretudo, legar às herdeiras o que mereciam. Após deliberação, topou. Matriculou-se e, com o respaldo de Ethan, mergulhou nos estudos diurnos enquanto Dona Elsa velava pelas gêmeas. O arranque foi árduo, mas Sofia se reanimou ao assimilar competências e resgatar facetas sepultadas. Cada jornada era triunfo modesto, e ela se apegava à noção de erigir bases sólidas. Ethan monitorava de perto, injetando ânimo e suporte a cada tropeço. Ele via que Sofia devia se autoafirmar tanto quanto ele havia capaz. O dia a dia de Sofia se metamorfoseava veloz. Nas auroras, enquanto Clara e Lívia rolavam no pátio, ela se trancava na saleta que Ethan destinara aos livros. Inicialmente, cada linha era abismo, mas logo achou o compasso. O estímulo perene de Ethan a propel ia. Uma tarde, no meio de revisões, Ethan irrompeu com o semblante grave. Sofia intuiu o desarranjo na hora. Hora de papo sério, disse ele, vedando a porta. Sofia sentiu o ventre contrair. Fala aí. Cruzei com um eco do seu ontem, revelou Ethan, reclinando-se defronte. Rafael Santos. O nome retumbou como trovão na cabeça de Sofia. Rafael, o traidor que a descartara na hora H, o genitor que ignorara as filhas. Sofia inalou, domando o vendaval interno. E ele nisso? Indagou mais resoluta do que previa. Cavei fundo no seu pós-colégio para captar o drama. Achei Rafael e resolvi encará-lo. Você o quê? Mas Sofia se ergueu pasma. Devia saber o veredito sobre o que ele te infligiu e o sumiço com você e as meninas. Ethan, isso não era da sua alçada. Pode ser, mas fiz pelo seu bem. Sofia calou, o tórax oprimido. Sabia das boas vibes de Ethan, mas reviver Rafael parecia rasgar uma crosta fresca. O que ele cuspiu? Questionou por fim, titubeante. Ethan fincou os cotovelos na laje. Confessou tudo. Sabia da barriga, mas preferiu evaporar para fugir do peso. Alegou que era o atalho. Sofia sentiu o ódio escalar como onda. Nada novo de Rafael, mas verbalizar ainda a desestabilizava. Tocou nas meninas. Condaou os olhos úmidos, nem roçou. Zero curiosidade. Sofia crispou as unhas, refreando o pranto. Apesar do rancor por Rafael, um resquício dela sonhara com arrependimento, ou ao menos interesse pelas abandonadas. Ethan se pôs de pé e pousou a mão em seu ombro. Sofia, não lide sozinha. Eu tô no barco. Ela o fitou, combatendo o ímpeto de ruir. Valeu, Ethan.
mas tem fardos que eu carrego na solidão. Naquele anoitecer, após acomodar as filhas, Sofia se instalou na copa, encarando uma taça de infusão fria. As frases de Ethan ecoavam e o espectro de Rafael pairava. Para avançar, devia sepultar o pretérito de vez. Nas dias após, Sofia tentou retomar o fluxo, mas o foco fugia. As reminiscências de Rafael e o embate relatado por Ethan ancoravam como lastro. Ethan, captando o desalinho, optou por espaço, mas a vigiava com aflição. Uma aurora, Sofia deliberou. Sacou o aparelho e discou Rafael. Ele pegou após toques, o timbre neutro do outro lado. Rafael, Sofia aqui. Hora de clarear. Pausa breve antes da réplica dele. Pra quê? Anos-luz de distância. Pelas meninas. Você as ignorou sempre, mas isso vira. Não por mim, pelas elas, Rafael bufou. Sofia, já fui franco, zero interesse nisso. O que espera? Remorso? Porque não rola. O coração de Sofia se encolheu, mas ela manteve o tom. Então adeus, eterno. Sem ônus, eu renasci, Sofia. Você devia tentar. Antes da réplica, o silêncio da linha. Ela ficou ali, cravada no fone, digerindo o vazio. Era o adeus que ansiava, mas também o veredito cruel de que Rafael jamais integraria o mundo das filhas. Ao anoitecer, Ethan achou Sofia no estofado, com as gêmeas ronqueando ao lado. Ele se acomodou próximo, aguardando que ela rompesse. Falei com Rafael, desabafou ela. Enfim, Ethan franziu o senho. E o desfecho? É previsível. Zero apego por elas. Indiferença total. Ethan crispou as mãos, o furor patente. Ele perde o prêmio. Sofia varreu as filhas. Não foi por ele. Pelas pequenas. Devia cravar que não havia mais ilusão. E o porvir? Sondou Ethan. Agora avanço. Quero que elas floresçam sem o fantasma de um pai ausente. Ethan validou, reverenciando a tenacidade de Sofia. Via a mágoa latente, mas também uma fibra revigorada. Na manhã seguinte, Ethan surpreendeu Sofia com um mimo, um bloco e uma esferográfica fina. Para quê? Curiosou ela. Para mapear o amanhã. Anote metas e passos. Ajeitamos em equipe. Sofia esboçou um riso comovida. Grata, Ethan. Sem você eu estava perdida. Você ergueria o mesmo, refazendo. Eu só abro as portas para o seu sucesso. Com o amparo de Ethan, Sofia prosseguiu nos estudos, resoluta em forjar um porvir melhor para si e as herdeiras. O embate com Rafael doera, mas libertara. Agora, olhava só para frente. Jornadas se arrastaram num fluxo cada vez mais harmônico. Sofia mergulhava nos livros e na maternidade, com Ethan como pilar inquebrantável. O vínculo entre os dois se intensificava, tecido de empatia mútua e delicadezas sutis. Uma tarde, enquanto Sofia rabiscava na sala ampla, Ethan surgiu com uma maleta e um esgar enigmático. Ela o fitou intrigada. Qual o mistério? Indagou, repousando o bloco no joelho. Uma porta. Devolveu Ethan, estendendo a maleta. Lá dentro, papéis e um rascunho de acordo. Sofia leu o título, Auxiliar de Operações. Moreira Corpella arqueou a testa e encarou Ethan confusa. Me convida para o seu time? Sem coação, Sofia. Mas imaginei que seria um pontapé na carreira, testando o aprendido. Posto flexível para conciliar estudos e as meninas. Sofia pausou, decifrando o texto. A proposta era nobre, mas a insegurança latejava. Laborar colado a Ethan podia complicar, antes o afeto brotante. Ethan, duvido ser a indicada. Zero bagagem. Você carrega mais do que crê. Assimila rápido e topa perrengues. E não é esmola. Eu topo seu talento de verdade. As sílabas soavam autênticas, e Sofia sentiu o vigor do estímulo. Sabia que topar era salto, mas receava falhar. Após vácuo, inalou e sorriu tênue. Beleza. Eu entro. Ethan riu, visivelmente contente, sem arrependimento. Vamos do passo a passo, e logo você vê sua potência. Na aurora seguinte, Sofia foi exibida à turma de Ethan. Apesar do frio na barriga, notou que ele optara por gente tolerante para mentorá-la. O ofício demandava método, foco e controle de agendas, mas Sofia encarava cada nó com garra. As gêmeas, por sua vez, pareciam mais alegres na nova cadência.
Passavam as tardes no pátio ou rabiscando na copa, inundando a casa silenciosa com guinchos infantis e vitalidade. Ethan se unia quando rolava, tecendo laços com as meninas. Uma noite, enquanto Sofia checava planilhas na biblioteca, Ethan adentrou com 2 taças de chá, pousou uma ao lado e se encostou no sofá vizinho. "Tá mandando bem demais", comentou. Espiando-a, Sofia sorriu, as faces avermelhando. Ainda rola aprendizado, mas o embate vicia. É o pulo do gato. O florescimento é no suor, e você exibe uma robustez invejável. Ela desviou o olhar, domando o turbilhão que as palavras despertavam. "Valeu por crer em mim, Ethan." Do fundo, ele só sorriu, e o silêncio posterior soou afável, quase cúmplice. Nas semanas após, o elo entre Sofia e Ethan se aprofunda. Gestos miúdos, como olhares prolongados ou roçares casuais, insinuavam paixões que ambos postergavam nomear. Mas o ar mudava, inegável. Uma tarde, numa assembleia do grupo, Sofia propôs um ajuste na cadeia de suprimentos, atonitando a roda. Ethan, radiante de orgulho, não conteve o elogio. "Ideia brilhante, Sofia. Botamos no ar já." Ela agradeceu, sentindo-se empoderada e plena após anos. Ao fim do dia, rumando ao pátio de altos, Ethan deteve e cravou os olhos nos dela. "Sofia, nota o quanto evoluiu desde que a portou aqui." Ela negou, o riso suave. "Ainda sinto o dever de brilhar mais. 0 prova para exibir." "Você já é fenomenal assim." O pulso de Sofia galopou e por um instante o entorno esvaiu. Ethan se achegou como para verbalizar mais, mas o tropel das gêmeas os cortou. "Mãe, vê o que criamos." Berrou Clara e Lívia, erguendo rabiscos vívidos. Sofia gargalhou e se curvou para cingi-las. Ethan assistiu, o esgar afetuoso, sentindo o laço com as pequenas se soldar. Adorava sua efervescência e como os guinchos iluminavam recantos. Mais tarde, ao deitar as filhas, Sofia rememorou o quanto o destino virara nos meses. O respaldo de Ethan, o carinho pelas gêmeas e o impulso para prosseguir valiam mais que expressões. Ao se deitar, mesclou gratidão e receio. Apaixonava-se por Ethan, mas um resquício temia expor a alma de novo. Ethan, por seu turno, se via obcecado por Sofia. Ela era tenaz, adaptável e devotada, traços que o cativavam. Apesar dos passados intrincados, pressentia algo único entre eles, digno de cultivo. Nas semanas após, tal afeto só medrava, difícil de contornar. As noites na residência de Ethan ganhavam sossego após dias de labuta e folias com Clara e Lívia. Sofia se perdia em meditações, na borda do leito sob luzes tamanhas. Ruminava as viradas, mas, mesmo no aconchego de Ethan, um eco do ontem ainda a sombreava. Naquela noite, Ethan também roía a insônia. Reclinado na sala ampla, fitava as chamas dançantes na chaminé, os devaneios girando em torno de Sofia. Algo na retração ocasional dela o inquietava. Precisavam de um desabafo franco sobre os sentimentos para progredir. Na manhã seguinte, enquanto Clara e Lívia rolavam no pátio, Ethan colheu o ensejo para se aproximar de Sofia. Ela arrumava as compras na copa. Ele adentrou mudo, velando-a um tanto antes de romper. "Sofia, dá para trocar ideia?" Ela parou, o timbre dele sinalizando profundidade. "Claro, qual o lance?" Ethan indicou a sala ampla. Sentaram e ele iniciou. "Tem algo que eu mastigo faz tempo." Mas hesitava no como. Sofia se debruçou, o coração em disparada. "Desembucha. Eu reverencio sua garra e adaptabilidade, mas vejo que você ainda arrasta culpas pesadas. Acho que está na vez de soltar isso." Ela fugiu do olhar, as palavras ferindo fundo. "Ethan, eu sei dos tropeços meus no ontem, escolhas que me atiraram aqui. E às vezes acho que não topo essa dádiva que você me estende." Ethan negou. "Perfeição é ilusão, Sofia. Todo mundo erra. Mas você batalhou para transpor os obstáculos. Você merece isso e o dobro." As sílabas foram como óleo nas cicatrizes ocultas. Sofia inalou, ciente de que devia encarar as fraquezas. "Ethan, nunca pedi venia pelo que te fiz na juventude."
Eu era vaidosa e verde, cega para os valores alheios. Difira e lamento de verdade. Ethan pausou, absorvendo. Por fim, Sofia, o ontem é irrelevante. Evoluímos e o agora é nossa obra. Eu te absolvo e torço para que se absolva. Lágrimas umedeceram os olhos de Sofia, mas não de dor. Parecia um jugo se desfazendo. Ela o fitou e ele devolveu com serenidade compreensiva. Grata, Ethan, por tudo. Sem grata. Eu tô porque escolho. Aquele instante inaugurou um novo ato para eles. A fricção pretérita se dissipava, e ambos sentiam liberdade para se desnudar mutuamente. Nos dias após, Sofia notou leveza inédita na alma após anos. Mergulhou no ofício e estudos com fogo fresco, enquanto Ethan a impulsionava a cada passo. Uma noite, após deitar as gêmeas, Sofia achou Ethan no pátio, no balanço. O luar tenro banhava seu rosto imerso em devaneios. Tá ok? Sondou Sofia sentando ao lado. Ethan sorriu. Sim, só remoendo as viradas. Lembro-te avistar naquela virada no pavimento. Jamais sonhei em aportarmos aqui. Nem eu, confessou Sofia. Mas celebro que rolou. Idem, o vácuo era afável, como se as vozes fossem supérfluas. Ethan olhou Sofia, o luar dançando em suas íris. Sabia que se enrabixava, mas não forçaria. Sofia, crê em recomeços? Rompeu ele. Ela esboçou riso pesando. Acho que tô começando a crer. Ethan validou, animado. Sabia que rumavam a algo nobre, essencial para os dois. Mas o tempo selaria. Na aurora seguinte, Ethan urdiu uma surpresa para Sofia e as gêmeas. Armou um rolê curto a uma chácara nos arredores para um dia ao ar livre, fugindo do burburinho paulistano. Clara e Lívia piraram na proposta, e Sofia, pasma, celebrou o ensejo de laços profundos com as filhas e Ethan. O dia transcorreu em gargalhadas e instantes eternos. As meninas nutriram bichos da chácara, galoparam pelos pastos e saborearam gelatos artesanais. Sofia se sentiu mais entrelaçada a Ethan que nunca. Ele interagia com as gêmeas, como se fosse da casa desde sempre. Ao fim, rumando ao lar, Clara e Lívia roncaram no banco traseiro, esgotadas, mas radiantes. Sofia velava Ethan ao volante, um riso leve nos lábios. Valeu pelo dia, murmurou ela. Sem valeu. Foi mágico para nós todos. Sim, e ver as meninas tão plenas. Isso é tudo. Só o prólogo, Sofia. Muitos assim nos aguarda. Ela sorriu aquecida. Após anos, creu num amanhã luminoso. Ao aportarem, Ethan ergueu as gêmeas para os aposentos, zelando o conforto antes de apagar as luzes. Sofia velou perto, tocada pelo esmero. Naquela noite, ao se deitar, sentiu-se apta a sepultar o ontem. Ethan acertara. Recomeços existiam e ela não os esbanjaria. As auroras na morada de Ethan agora pulsavam vida. Clara e Lívia zanzavam, rindo e infundindo o ar com júbilo infeccioso. Ethan, outrora ermitão obcecado por afazeres, se via imerso na rotina das gêmeas e vital no florescimento de Sofia. Uma manhã, Sofia se aprontava para um compromisso. Ethan a convidara para shadowing numa cúpula-chave, chance de absorver sua maestria em tratos e comando. Animada, mas ansiosa, temia gafes ou desalinho. Afim? Indagou Ethan à portaria. Tipo isso. Tomara que não meta os pés. Vai brilhar, Sofia. Fé em si. No prédio da firma, Sofia se impressionou com o porte. Ethan a guiou à câmara de deliberação, onde figurões já se aglomeravam. Apresentou-a como talento emergente, inflando seu ego e um tantinho de pudor. Na sessão, Sofia escutou atenta, sugando pormenores. Ethan a cutucou para opinar e, para espanto, suas inputs colheram palmas. Visão afiada, elogiou um mandatário. Grata, ainda no aprendizado, mas contente em somar, devolveu Sofia modesta. Ethan velou a troca com deleite. Sempre soubera do potencial, mas ver o coro reconhecer era plus. Pós-sessão, Ethan a arrastou a um café ao ar livre. Sentaram e Sofia, relaxada, pediu um latte. Você arrasou hoje, pontou Ethan, sorvendo o dele. Tava em frangalhos, admitiu ela. Mas o gás de participar vicia. Prólogo só. Você edifica bases firmes, Sofia. Ela o fitou.
gratidão transbordando. Sem você, zero disso. Crer em mim quando eu duvidava. Muda o jogo. Eu só iluminei o trilho. O mérito é seu. O instante foi rompido por toque de Dona Elsa. As gêmeas a chamavam. Ethan riu. Suas pestinhas sentem falta. Elas grudam. Zero distância, gargalhou Sofia. Ao retornarem, as meninas voaram para a mãe, cingindo forte. Ethan velou, o laço com as pequenas se aprofundando. Amava sua faísca e como os risos clareavam cantos. Mais tarde, Ethan armou um piquenique no pátio. Clara e Lívia vibraram, montando a cesta com lanches, gomos e sumos. Sofia se esticou no pano no gramado, velando as filhas correrem com Ethan. Você está cada vez mais natural com elas, notou Sofia ao Ethan se aproximar. São pérolas. Impossível não colar. Grata por ser tão afetuoso. Ethan, elas se sentem blindadas e plenas aqui. E isso é meu sonho eterno. Ethan sorriu. São pedaços seus. Sofia, para mim basta isso. As palavras a feriram fundo e o pulso dela acelerou. Sabia que o afeto por Ethan transcendia o obrigada, mas o pavor de se expor ainda a continha. Ao anoitecer, Clara e Lívia esgotaram e roncaram nos braços maternos. Ethan auxiliou no traslado para os leitos e juntos as ajeitaram com mimo. No corredor, Sofia parou, fitando Ethan. Você transfigurou nosso mundo, sabe? Você transfigurou o meu, Sofia. A veemência no olhar dele a desnudou, mas a blindou ao mesmo tempo. Sabia que não podia mais contornar o sentir. Mais tarde, na copa preparando uma infusão, Ethan adentrou. Pausou, velando-a antes de se aproximar. Sofia, preciso verbalizar algo. Ela girou o coração em trote. Fala. Ethan pausou miúdo, mas optou pela verdade. Desde seu aporto, meu eixo virou. Você e as meninas injetaram algo que eu ignorava faltar. Eu me importo contigo, Sofia, além do que sílabas topam. As palavras a envolveram como maré, aturdindo. Por um instante, sem eco, mas logo sorriu, os olhos reluzindo. Ethan, eu me importo contigo também. Mas isso ainda é fresquinho para mim. Preciso de prazo, Ethan validou, honrando a franqueza. Capto, sem apressar. Só para você saber meu sentir. O momento foi cortado por murmúrio do piso superior. Clara acordara chamando. Sofia sorriu e foi, deixando Ethan na copa. Ele bufou, fitando a taça esquecida. Conquistar a fé plena de Sofia demandaria prazo, mas valia cada fibra de espera. O afeto por ela e as meninas compensava. Nos dias após, o nexo entre Ethan e Sofia medrava, salpicado de instantes miúdos, mas densos. A cada jornada, Sofia se permitia mais abertura, enquanto Ethan cultivava paciência, cedendo o respiro para cura e confiança. A trilha era extensa, mas ambos estavam armados para o que viesse em dupla. O firmamento sobre São Paulo se nublava, prenunciando aguaceiro. Sofia labutava na biblioteca de Ethan, checando os autos que ele encomendara. Mais segura em suas ferramentas, mas ainda meticulosa, como quem sabe o valor do posto na nova fase. Ethan irrompeu com 2 canecas de café. Pousou uma ao lado e se instalou defronte, velando-a mudo por um tanto antes de romper. Tá excelendo, hein? Sofia ergueu o olhar, o timbre dele casual a surpreendendo. Me desespero, mas rola folga para polir. Essa autocrítica é ouro. Mas saiba, orgulho do seu caminho. As faces dela coraram e ela voltou ao visor. O louvor de Ethan transcendia o laboral. Havia um fogo na entonação que ela não contornava. O tempo corria célere conforme o laço se tecia orgânico. Ethan achava jeitos de exibir o afeto por miudezas ou frases que faziam Sofia se sentir única. Dela, notava as barreiras baixarem aos poucos, embora uma cautela sutil perdurasse. Uma noite, pós-leito das gêmeas, Ethan propôs que Sofia se unisse a ele na varanda. Ela pausou, mas a intriga venceu. Ao chegarem, Sofia se extasiou com o panorama. As luzes da metrópole cintilavam como constelações, e o vento fresco noturno infundia paz, oposta ao caos paulistano. Ethan se postou ao lado, admirando como os olhos dela captavam o fulgor urbano. Eu frequentava aqui para ruminar, confessou enfim.
Mas agora raro. Acho que achei algo mais sereno. Sofia girou para ele, sentindo camadas nas palavras. O que te sossega assim, Ethan? Você, atirou ele direto. As sílabas a aturdiram e por um instante sem fôlego. Ethan avançou, encurtando o hiato. Desde te avistar naquela virada, algo se remexeu em mim. E quanto mais tempo em dupla, mais vi que o que sinto por ti é inédito. O coração de Sofia martelou. Sabia do florescimento, mas ouvir em alto tornava palpável. Ethan, Isso é tão recente para mim. Ainda me equilibro. Sou forte pelas meninas e por mim. Sem forçar o passo, Sofia. Só para você captar meu sentir. Ela inalou, cravando nos olhos dele. A franqueza era inegável. E após anos, sentiu que expor o peito podia ser seguro. Eu sinto por ti também, Ethan, mas preciso de fôlego. Certeza de que topo avançar. Ethan acenou, honrando a pausa. Eu aguardaria o que fosse. O instante foi fendido pelo ribombar longínquo, avisando o aguaceiro. Sofia olhou o horizonte, o vento fresco no rosto. Melhor entrarmos antes da água, sugeriu. Ethan concordou. Mas o brilho nos olhos dele cravava que o papo virara o jogo. Nos dias após, o clima entre Sofia e Ethan ganhou carga afetiva. Uma fricção leve nas trocas, como se buscassem o meio entre íntimo e formal. Uma noite, Ethan urdiu um banquete especial. Delegou Dona Elsa para as gêmeas e cozinhou pessoalmente para os dois. Ao descer e ver a mesa arrumada com graça, Sofia emudeceu. Você arquitetou isso? Pasmou. Queria um mimo para ti, devolveu sorrindo. No banquete discorreram de tudo. Labuta, ecos juvenis, visões pro amanhã. O papo escorria fluido e se sentiam cada vez mais em casa na presença mútua. Jamais pintei isso. Chance de renascer aqui, refletiu Sofia. Sem ti, Ethan, nem sei nosso paradeiro. Você batalharia em qualquer canto. Como sempre. Eu tive a honra de amparar. Mais que isso. Crer em mim quando o mundo duvidava. Isso transfigura. Ethan esticou a mão sobre a toalha e cingiu a dela. Eu sempre crerei, Sofia. Sempre. O toque era cálido e balsâmico, e Sofia sentiu as defesas ruírem. Sabia dos temores, mas via que Ethan era singular. Ao fim, Ethan a levou ao umbral do quarto. Pausaram só se fitando. Noite boa, Ethan, murmurou Sofia, o riso terno. Noite boa, Sofia. Ao vedar a porta, ela se encostou, o pulso em galope. Após anos, ousou sonhar um porvir não solitário. Ethan desceu as escadas sorrindo. Sabia do árduo, mas topava cada gesto para capturar o coração de Sofia por inteiro. Naquela noite, com a chuva enfim desabando, ambos pegaram no sono com frescor esperançoso, como se o amanhã se desvelasse. O cotidiano de Sofia e Ethan fluía com desenvoltura que os dois não previam. As gêmeas grudavam cada vez mais em Ethan e ele retribuía com afeto sincero. Sofia ainda pausava em dúvidas, não no afeto, mas na prontidão para confiar de corpo e alma de novo. Uma tarde, labutando altos na biblioteca, o celular de Sofia vibrou. Mensagem de número estranho. Ao abrir, uma imagem de Ethan batendo papo com uma dama chique num bistrô. Legenda. Sabe mesmo quem ele é? O pulso dela disparou. Sabia da rede social e laços profissionais de Ethan, mas a nota a desequilibrou. A insegurança que tentara expurgar voltou voraz. Quem era a moça? E por que alguém alertaria assim? Ethan aportou mais tarde, sereno. Achou Sofia na sala ampla, com as gêmeas por perto. Captou o desalinho na hora. Tá tudo certo? Sondaou sentando ao lado. Sofia pausou antes de exibir a nota. Chegou isso hoje. Ethan franziu ao ver a foto. Reunião de afazeres. Ela é a assessora que contratamos para o rolê. Sofia queria crer, mas a nota semeava sombra. Por que me mandar isso, Ethan? Parece armadilha. Ignoro, mas posso rastrear. Sofia, confia em mim. Jamais te feriria. O timbre era sólido, carregado de verdade. Sofia olhou nos olhos e viu desnudez. Zero oculto. Quero crer, Ethan, mas me pegou no contrapé. Minha existência foi tapeada de frustrações e o pavor gruda. Ethan cingiu as mãos dela com delicadeza, apertando. Capto, Sofia.
sem forçar. Só para saber, tô para encarar o que rolar contigo. Nos dias após, Ethan caçou a origem e achou um ex-colaborador azedo demitido meses antes. Mostrou as evidências a Sofia, clareando o inofensivo. Sofia mesclou alívio e culpa. Sabia que ainda lapidava a confiança, mas via Ethan disposto a tudo pela estabilidade dela. Uma noite, pós-leito das gêmeas, Sofia foi à biblioteca de Ethan. Ele se debruçava em papéis, mas ergueu o olhar ao vê-la. "Dá para papear?" pediu, vedando a porta. "Sempre. Qual o peso?" Sofia se sentou defronte e inalou. "Vim pedir vênia por duvidar. Sei que a nota me abalou, mas não justifica. Você foi franco sempre, e eu devo te dar o justo." Ethan esboçou riso suave. "Zero venia, Sofia. Sei o quanto custa baixar as defesas. Tô para amparar, não julgar." As palavras feriram uma veia, e lágrimas umedeceram os olhos de Sofia. "Você é tão outro de tudo que cruzei." "Ethan, me apavora, mas me faz crer na felicidade de novo." Ethan se ergueu e se ajoelhou ao lado, limpando uma lágrima na face dela com o polegar. "Você pode ser plena, Sofia, e não na solidão." Naquela noite algo transmutou. As barreiras de Sofia, erguidas por anos, enfim cediam. Os dias após transbordaram de proximidades crescentes. Ethan seguia paciente e zeloso, enquanto Sofia se permitia confiar por completo. Uma tarde, num passeio pelo parque com Clara e Lívia, Ethan velava Sofia folgando com as meninas. Ali, sentiu certeza absoluta. Era a existência que almejava. Com ela e as gêmeas, para sempre. Ao retornarem, Ethan pediu a Dona Elsa que velasse as meninas por horas. Levou Sofia à varanda, o mesmo canto de um papo pivotal meses antes. "Sofia, preciso dizer algo." Ela o fitou, o pulso em trote. "O quê?" Ethan mergulhou a mão no bolso e extraiu uma caixinha, abrindo para exibir um anel sutil. "Quero o resto dos dias contigo e as meninas. Vocês infundiram claridade e júbilo no meu mundo de modo impensado." "Sofia topa casar comigo?" Lágrimas brotaram enquanto ela tapava a boca, estupefata. "Ethan, eu... Sim, topo." Ethan sorriu, calçando o anel no dedo dela antes de cingi-la num abraço vicejante. O temporal que marcara o início da saga passara, e eles estavam prontos para o novo ato. Em dupla, enquanto as gêmeas ronhavam no quarto adjunto, Sofia e Ethan discorreram de visões. Uma união modesta, transbordante de afeto, e uma existência no respeito e fé que tanto lapidaram. Aquela noite era o alvorecer de uma saga de alegrias e percalços que topavam em família verdadeira. Os arranjos para o enlace de Sofia e Ethan iniciaram modestos, mas densos de sentido para os dois. Sofia sonhava com rito coloquial, só com os íntimos da nova fase. Clara e Lívia piraram em serem pajens, e Ethan as incluiu em tudo, de flores a trajos. Pese a euforia em cada detalhe, Sofia sabia de um último espectro a exorcizar. Aceitara que Rafael, o genitor carnal das gêmeas, jamais assumiria, mas sentia pulsar a necessidade de um adeus final. "Ethan, preciso encarar Rafael de novo", confidenciou Sofia uma noite na varanda. Ethan franziu ansioso. "Vale mesmo?" "Assim? Não por ele, por mim." Fechar o ciclo para sempre. Ethan cingiu a mão dela, olhos compreensivos. "Se te faz bem, eu te cubro." No dia após, Ethan localizou Rafael. Sofia optou por ir só, mas se blindava, sabendo Ethan a um toque. Ao chegar, achou Rafael fora de um boteco humilde, envelhecido e marcado pelas curvas da vida. "Sofia", pasmou ele. "Sou eu. Hora de acertar." Rafael bufou e indicou uma mesa no canto. Parecia ansioso por brevidade. "Para que veio?" Indagou exausto. "Para cravar que zero ilusão mais. Você optou anos atrás, mas as meninas merecem saber que eu dei o máximo. E agora renasço." Rafael calou, fitando o copo seco. "Sei que vacilei, Sofia, mas paternidade me foge. Sempre fugiu. Irrelevante agora. Elas têm quem as ama como filhas. Ethan é o que você nunca foi, nem será.
Rafael não rebateu, mas o olhar dele captava o calibre das palavras. Sofia se ergueu, sentindo leveza inédita após anos. Ao aporto, achou Ethan no quintal com as gêmeas, armando uma tenda lúdica. Como rolou? Sondou ele se aproximando. Como devia? Agora tô plena para avançar. Ethan sorriu e a cingiu. Orgulho teu. Nos dias após, Sofia se imergiu nos arranjos do enlace e na nova existência com Ethan e as meninas. Enfim, achava um ninho. Não só físico, mas no afeto partilhado com Ethan e nos guinchos de Clara e Lívia. Na manhã nupcial, Sofia tremia de aflição, mas resplandecia num vestido alvíssimo elegante. Espelhou-se, ruminando as reviravoltas. As gêmeas, como minúsculas rainhas, irromperam no quarto com ramalhetes. Tá um sonho, mãe. Pipocou Clara, olhos faiscando. Obrigada, minhas joias. Vocês duas são visões. Com o peito vicejante, Sofia rumou pelo corredor onde Ethan a esperava. Olhares cruzados e todas as incertezas dela esvaíram. O rito foi singelo, mas saturado de amor e peso. Cada voto reafirmava o tecido, não só romântico, mas familiar coeso. Ao fim, Clara e Lívia voaram para os braços de Sofia e Ethan, guinchando júbilo. O amanhã, outrora nebuloso, era agora pacto de ventura e coesão. Pós-enlace, a morada de Ethan pulsava mais viva. Clara e Lívia se adaptaram raudas à família plena, e Sofia sentia ter achado o encaixe no cosmos. Dias transbordavam risos e ternuras, enquanto ela e Ethan teciam o fluxo conjunto. Na primeira aurora, casados, Sofia despertou ao canto dos pássaros no pátio. Girou e achou Ethan ao lado, velando-a com riso pacífico. Manhã boa, dona Moreira. Ela sorriu, se habituando ao novo patronímico. Manhã boa. Afim para o novo ciclo? Mas que afim! Os meses iniciais de matrimônio vicejaram gratidão e frescor. Ethan equilibrava Sofia no malabarismo de labuta e estudos, enquanto era pai zeloso para as gêmeas. Presente em cada marco delas, de vitórias escolares a contos noturnos. Uma tarde, arrumando papéis na biblioteca, Sofia sentiu tontear. Atribuiu a fadiga e optou por pausa. Mas os sinais perduraram. Ethan notou o cansaço e insistiu em médico. Bobagem, Ethan, tô ótima, tentou ela. Pode ser, mas cheque. Quero te ver inteira. De má vontade, Sofia marcou. Ansiosa, mas sem expectativa. Após rotinas, o doutor soltou a bomba que viraria tudo. Parabéns, dona Moreira! Gestante. Sofia pausou, digerindo. Gestante. A ideia de um fruto com Ethan a inundou de gozo e assombro. Ao aporto, achou Ethan na sala ampla, folgando com Clara e Lívia. O riso dele a acalmou para o anúncio. Ethan, dá para isolar um instante? Ele captou o tom e mandou as meninas para o quarto. Sós ele se achegou, curioso. Qual o quê, Sofia? Ela inalou, refreando o turbilhão. Fui ao doutor e tô grávida. Ethan pausou, processando. Então um riso vasto iluminou sua face. Grávida? Ela validou, olhos úmidos. Sim, um rebento nosso. Ethan a cingiu forte, o coração em festa. Incrível, Sofia. Sem palavras. As semanas após transbordaram animação nos preparos para o novato. Clara e Lívia piraram com a ideia de um maninho ou maninha e auxiliaram Sofia em roupinhas e enfeites para o berço com fervor. Uma noite serena, velando as gêmeas roncarem, Ethan e Sofia remexeram as superações para aquele instante. Parece que topamos um furacão em pouco tempo, disse Sofia, afagando a barriga incipiente. E cada nó nos trouxe aqui. Sou mais pleno que sonhei. Sofia sorriu, grata por Ethan ao lado. Apesar dos vendavais, sabiam edificar uma existência de afeto e otimismo. A gestação os uniu mais. Ethan era solícito, zelando o conforto de Sofia, enquanto Clara e Lívia contavam os dias para o irmãozinho. Cada plano era cuidado e gozo, mas como toda saga, pausas de aflição. Num exame padrão, o médico recomendou repouso extra por risco miúdo. Ao saber, Ethan redobrou o zelo, assumindo rotinas para Sofia relaxar. Zero aflição além de você e o fruto, pontou. Firme, mas afável. Sofia riu. Tá me estragando, Ethan.
Você merece o universo. Sofia, os meses escoaram e o prazo se avizinhava. Numa noite mansa, com brisa agitando as cortinas, Sofia entrou em dores. Ethan manteve o sangue frio, pese as emoções, e a levou ao nosocômio. Horas adiante, o vágido do bebê inundou a sala, trazendo gozo inefável. Um varão sadio e vigoroso. Ethan o cingiu, emoção aos borbotões, enquanto Sofia velava com lágrimas de ventura. "Bem-vindo ao clã, filhote", murmurou Ethan, voz embargada. Clara e Lívia, à espreita no corredor, foram chamadas para o primeiro olhar. Encantadas, juraram guarda eterna. A existência namorada de Ethan se completava. O que parecera improvável virara farol de afeto, coesão e tenacidade. Cada nó os robustecera, e o porvir reluzia mais que nunca. Enquanto Ethan ninava o rebento e as gêmeas folgavam perto, Sofia sentiu ter achado o ansiado, um ninho saturado de amor e laços que tudo topam por si. O que achou do relato de Ethan e Sofia? Deixe sua visão nos comentários. E siga nosso canal para poder apreciar mais histórias como essa. Até o próximo vídeo.